Fala, Joana! Boa noite, bem-vinda! Saudades de você, sim. Olha, eu e a Joana, a gente fala pra caramba. Né? Quando a gente se encontra, é uma verdadeira disputa para quem fala mais. E para quem cozinha melhor também, né? Porque você cozinha bem, eu também. Ai, gente. Olha só, a Joana ela tem uma editora, né? E ela também é escritora, jornalista, e está lançando como organizadora esse livro aqui, ó. Cachaça, História e Literatura, que ela está lançando, organizou junto com Maurício Ayer, né? E aí tem um conjunto de textos sobre a marvada pinga, a cachaça. Como é que surgiu a ideia desse livro, Joana? Ai, Sinara, sabe que a gente faz muita coisa nessa vida, né? Então, além de todas as coisas, eu também dou aula de História da Gastronomia. E aí, foi uma coisa interessante que durante a pandemia, eu dou aula num lugar da USP que chama Engenho dos Erasmos, que é o primeiro engenho do Brasil, é de 1500 e pouco. E eu sempre dou aula lá, a aula é presencial e tal, mas durante a pandemia foi online. E eu tenho um amigo muito querido lá, o André, que falou para mim: ai, Jonas, você tem que dar aula sobre cachaça e tal. Eu falei, mas não é minha especialidade. Ele falou, não, mas pode virar a sua especialidade e tal. Eu falei, bom, então tá bom. Aí eu, como estava na pandemia, a gente ficava muito tempo, né, sem fazer nada, fazendo menos coisas, eu estudei e preparei um curso sobre cachaça. Teve muitos inscritos, muitos inscritos. Dentre os muitos inscritos que teve, estava o Maurício. E o Maurício, e eu fiquei até tensa quando eu vi o nome dele entre os inscritos, porque ele é um super, super especialista em cachaça. E sabe tudo de cachaça. E aí eu falei, puxa, vou dar aula para um super especialista de cachaça. Mas ele fala muito de cachaça e literatura. E eu já puxei um pouco a sardinha para o cachaça, história e tal. E aí a gente, no final, quando terminou o curso, ele entrou para falar comigo, a gente começou a conversar, ficamos amigos, falamos, gente, não tem muita bibliografia sobre a história da cachaça. A história da cachaça é fundamental para a história do Brasil e para a cultura brasileira. Então, tem que ter livros sobre a cachaça, né? Dada essa importância da cachaça para os brasileiros. E a gente resolveu organizar um livro. Ele resolveu escrever um artigo sobre um conto do Guimarães Rosa e a cachaça, mas ele se estende, então é um pouco sobre Minas, Guimarães e a cachaça, é muito legal. E eu, desde o mestrado, eu sabia que no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB da USP, tinha o Mário de Andrade tinha feito um fichário analítico, e uma parte do fichário analítico era sobre cachaça, e eu falei, eu quero escrever sobre o Mário e esse fichário analítico. Aí o Maurício falou, não, o Lucas, que é outro autor que está no livro, que também é excelente, falou, o Lucas fez um mestrado sobre esse fichário analítico do cachaça. Eu falei, bom, então deixa ele fazer isso, porque ele fez o mestrado, eu não fiz o mestrado nisso, meu mestrado é outro. Então eu falei, bom, então vou fazer um negócio muito fácil, que é analisar um livro que está nos anos 50, do José Calazans, que chama Cachaça Moça Branca. Aí eu achei que era ridículo, assim, que eu ia fazer em 2 meses o negócio. Não, a pesquisa, no final, se estendeu, porque eu resolvi fazer uma espécie de biografia do livro, sabe? Então, eu peguei cada referência que o Calazans colocava no livro e fui atrás e cruzei com... Acabou fazendo um diálogo entre os intelectuais desse período dos anos 40 e 50, que estavam se debruçando para a cachaça, que estavam se debruçando sobre a cachaça e que estavam transformando a cachaça de uma bebida estigmatizada, marginalizada, de uma bebida das classes populares, né, numa bebida assim, brasileira, digamos assim, num sinônimo de brasilidade. Então, o Calazans dialogava com o Mário, com o Guimarães Rosa, com o Gilberto Freire, com o Câmara Cascudo. Então, eu recuperei esse diálogo sobre o que era ser brasileiro, né, nesse período. Esse é o meu texto no livro. Foi muito legal, Cachaça e Identidade Nacional. Ô, Joana, me diz uma coisa, dá para a gente falar, dá para você falar, responder para a gente quem inventou a cachaça?
Não é uma questão de inventar, é como todas as coisas na cozinha, é uma questão de aconteceu. Então, muitas coisas a gente faz uma coisa na cozinha que, de repente, né, ela dá certo e se torna uma comida, ou se torna algo... Quem inventou o baião de dois, a feijoada, a rabada, não tem um inventor. Na cozinha não se inventa, todo mundo inventa. Mas, no caso das bebidas, enfim, você tinha uma técnica, que é a técnica de destilação, que já existia desde a Idade Média, e estava sendo testada num monte de novas, digamos, novos produtos que vinham novas plantas que vinham do Novo Mundo. E uma dessas novas plantas do Novo Mundo era a cana-de-açúcar. E se destilou a cana e se fez a cachaça, da mesma maneira como se destilou a uva e fez a bagaceira, enfim, outros destilados. Aqui deu na cachaça. A cachaça foi a grande bebida no Brasil, né? A bebida das classes populares desde sempre, do povo e de todos, a bebida que era barata, etc., era a cachaça. Então, a cachaça é a nossa grande bebida e a bebida que estava disponível também, né? E a palavra cachaça? Então, tem o nosso primeiro artigo, inclusive, que é o artigo do Renato Venâncio, o professor Renato Venâncio, lá da UFMG, que também escreveu um livro muito legal na Alameda, que a gente publicou agora, uma pesquisa histórica assim, incrível, que é Vinho e Colonização. Ele escreve um dos primeiros... o primeiro artigo do livro, que é No Reino do Impalpável, os significados da cachaça. E ele vai dizer muitas coisas sobre de onde vem esse nome cachaça. Dizem que vem de línguas africanas, dizem que vem do espanhol, enfim, tem uma disputa ali de onde vem essa palavra cachaça, e ele vai dizer que essa disputa foi importante e fundamental, porque desde sempre os governos querem taxar as bebidas alcoólicas, né? Foi uma prática dos Estados nacionais de taxarem as bebidas alcoólicas como uma maneira de ter recursos para a formação do Estado e para o Estado, de fato, ali existir. Então, a taxação do vinho e de outras bebidas em outros lugares foi prática comum, né? Então, era importante para o governo português entender e saber e nomear a cachaça de uma maneira uniforme para que ela fosse taxada uniformemente, porque a cachaça produzida, enfim, é muito fácil fazer cachaça, então sempre se fez cachaça em muitos lugares, e aí lugares clandestinos que o governo não conseguia controlar, etc. e tal. Bom, até hoje é assim, né? Então, essa nomeação da cachaça para o estabelecimento do nome foi importante lá na época colonial. E depois se estabelece a cachaça e fica meio um sinônimo, cachaça e aguardente andando juntos, até que tem uma legislação no final dos anos 90 e nos anos 2000 que estabelece o que é cachaça, o que é aguardente, mas elas são sinônimos por um tempão. Eu vi e me ocorreu, né, que antigamente um dos termos para uma fase do processo da cachaça, né? No Nordeste, na verdade, o termo garapa é para caldo de cana, tá? Caldo de cana chamado de garapa. Isso aqui tá uma garapa, ou seja, doce demais. Mas eu vi no livro que também era usado para uma fase do processamento da cachaça. Será que não vem de grapa? Isso me ocorreu hoje. Será que garapa não vem de grapa? Será, Sinara? Boa ideia, né? Ótima ideia essa, porque as palavras elas têm essas histórias. Muito parecido, olhar, né? Nos dicionários antigos. Eu adoro olhar nos dicionários antigos para entender de onde vêm as palavras. Então, porque soa muito parecido, né, Joana? E grapa já tinha destilado de grapa nessa época. Claro, que é da uva, né? Que é da Itália, antiguíssimo, né? Bom, olha só, e tem outra coisa que eu fiquei em dúvida também, né? Que aparece num dos artigos que o vinho de mel, que cachaça também era conhecida como vinho de mel, mas o vinho de mel nessa época não era aquele hidromel, que é um negócio que vem desde a Idade Média? Tem hidromel e tem vinho de mel. Então, assim, as denominações, elas são variadas e elas às vezes significam a mesma coisa, às vezes significam pequenas variações de outras coisas. Então, não se fazia muito hidromel aqui, porque você não tem o vinho de hidromel, você não tem a uva paeira, difícil de nascer aqui por um tempão, até achar os lugares que nasciam, adaptar, nananã. Você vai ter cultura de vinho no sul depois, mas
durante a colonização, hidromel podia significar muitas coisas, e cachaça também significava muitas coisas, incluindo para confundir o governo, para não ser taxado, né? Uhum, sim, aí eu queria falar um pouco também sobre essa história da taxação, né? Que ele fala que no começo havia uma disputa entre as bebidas do reino, né? E os vinhos do reino e os vinhos da terra. E aí, pelo que eu entendi, a cachaça atrapalhava o negócio do vinho importado, né? É claro, porque Portugal queria vender o vinho que ele produzia lá em Portugal para quem estava aqui, obviamente. E esse vinho vinha taxado e sobretaxado, taxado até 2 vezes, segundo o Renato no outro livro dele. E aí você tem uma bebida produzida aqui que é de fácil produção e comercialização rápida, em que Portugal não consegue controlar essa produção, nunca consegue controlar direitos à produção, até hoje não é controlada direito, tem um monte de alambique clandestino e tal. Não estou nem falando mal dos alambiques clandestinos, estou falando que é algo da natureza da cachaça, essa dispersão e essa facilidade de ser feita. Então, Portugal interessava para o pacto colonial taxar o vinho que ele mesmo importava para ser vendido aqui. E o vinho, obviamente, tem diferentes significados culturais que a cachaça, né? O vinho tem um valor agregado pelo colonizador, de tipo, o vinho é melhor, o vinho é mais sofisticado e tal, e ele agrega esse valor à bebida, que não e a cachaça não. E aí ele tenta regular a cachaça. E aí a gente vai ter a revolta da cachaça. A revolta da cachaça? Exato. Que é uma revolta dos produtores de cachaça ali no século XVII, que se revolta contra essa taxação do governo da produção de cachaça brasileira, do governo português. Então, a gente vai ver que essa imposição do vinho, e o vinho também tem outros significados culturais. O vinho está na missa, o vinho está na cultura cristã, o vinho permeia essa cultura mediterrânea de maneira muito forte. Né? O vinho é mais bem visto, né? O vinho é católico, né? O vinho é o sangue de Cristo, não é mesmo? Então, ele é tido como faz bem à saúde, apesar de ser uma bebida. Agora está caindo um pouco isso, mas é dito que faz bem à saúde, é santificado pelo catolicismo, né? Enquanto a cachaça é meio demonizada, né? A cachaça está ligada às religiões afro-brasileiras, né? Porque como era a bebida mais barata e como os portugueses se utilizam, quando eles veem que a cachaça será produzida sempre, eles se utilizam da cachaça de 2 maneiras. De uma, usando a cachaça como moeda na troca de negros e negras escravizados africanos, moeda para compra desses negros e negras escravizados para trazer para cá. A África não tinha um destilado como a cachaça ou o rum. Eles tinham fermentado cervejas de frutas e tal. Quando o destilado é bem mais forte e tem um poder de embriaguez bastante alto e tem um poder de preservação também bastante alto, então dura anos você pode durar anos ou décadas uma cachaça, né? Uma década ou mais, um pouco mais e tal. Então, o destilado faz sucesso, digamos assim, vira um produto desejado na África. Os portugueses jogam com isso e transformam a produção de cachaça nacional numa moeda para trocar esses homens e mulheres escravizados lá na África e trazê-los para cá para serem escravizados aqui. Então, a cachaça está ligada a esse universo de trabalhadores e trabalhadoras escravizados, negros e negras, que vieram da África para cá, e aqui os proprietários de terra usavam a cachaça para dominar esses grupos, né? Para deixá-los presos à terra, numa linha fina que os deixava, ao mesmo tempo, viciados, né? No álcool, nesse poder do álcool bastante grande, que tem esse destilado que é forte, e, ao mesmo tempo, aptos a trabalharem. Está vendo essa linha fina? Não podiam ser bêbados o suficiente para não conseguir fazer nada, mas também não dependiam da cachaça no dia a dia como uma maneira de
amenizar as agruras do dia a dia, como uma maneira de ter mais calorias numa dieta que era restritivíssima para os escravizados. Então, a cachaça tem bastante caloria, então, enganar a fome, matar a fome, tem sempre, né, essa ideia, e de fato, tem bastante calorias na cachaça. Como um remédio para muitas mazelas, resfriados, gripes, enfim, a cachaça trata um monte de coisa. Chega a tratar, até acho que eu vi documentação para tratar mordida de cobra com cachaça, né? A cachaça também tem esse poder de esterilizar as coisas, né? Lembra que é álcool, né? É um período em que não tinha se descoberto as bactérias e os micróbios ainda. Então, você não sabia como se curavam as doenças e como se pegavam as doenças, e a água era muito contaminada. E ninguém sabia sobre como se contaminava a água. Então, um destilado era uma maneira de você esterilizar, às vezes, determinadas águas, né, que você tomava. Olha só, o Francisco Francimar está dizendo aqui que foram os índios que inventaram a cachaça e era de mandioca. Até hoje tem uma cachaça feita de mandioca, eu provei lá no Maranhão, que ela é roxinha, né? Você acha que essa hipótese pode ser? Eu Joana? acho que já tinha cachaça tanto em São Tomé quanto na Ilha da Madeira. Você tem documentação que fala. Os índios faziam aqui uma bebida fermentada, o cauim, e que é essa espécie de cerveja, chamam de cerveja indígena, né? Mas é uma bebida fermentada a partir da mandioca, que se fermentava com a saliva das indígenas, das mulheres indígenas virgens. E aí os destilados vêm para cá, eles precisam de um mínimo, né? Precisa de uma aparelhagem mínima. Então, você vai destilar o cauim depois e tal, junto com os portugueses. Então, nunca é. E eu não gosto de pensar, fulano fez isso e quando fez aquilo, a pizza margherita vem da Itália, etc. E tal. Eu gosto de entender como as sociedades se relacionam com as coisas, né? Como a cachaça, ela entra, né, na sociedade colonial e ela faz uma devastação assim na sociedade, enfim, ela permeia o cotidiano, né, dessa sociedade de maneira intensa e intensiva, assim. Então eu gosto de pensar nisso, como que a cachaça está no cotidiano, como que as pessoas se relacionam com ela, como ela foi usada de diferentes maneiras em guerras de escravização, em guerras contra o poder colonial também, enfim, a cachaça está muito presente. Olha só, tem aqui o Bozo Ladrão de Joias, está falando aqui, falar em cachaça uma hora dessas, enquanto o Bozo organiza mais uma vagabundagem miliciana e golpista ao fim da picada. Ô, meu querido, temos 4 programas na Fórum hoje, 3 falaram disso, né, o dia todo, deixa a gente dar um descanso. Esse programa de sexta-feira é justamente para a gente falar um pouquinho de cultura, mas tem política também, tá? Não se preocupe, tem ainda a segunda parte do programa, depois da entrevista da Joana, que eu vou tocar nesse assunto, mas nós temos outros 3 programas na Fórum que falaram sobre isso. Roberto Alexandre Silva fala, a cachaça veio depois que eu nasci e tomei o primeiro gole. Cláudio Menezes, pinga também é uma palavra para cachaça, né? Sem dúvida. Claro. Tem muitos sinônimos para cachaça, muitos, muitos mesmo. William fala, aguardente vem porque as gotas se formavam no teto e pingavam nas costas do escravo machucado e aquilo ardia, daí veio o nome, será? Tem várias histórias também, tem várias denominações e significados, como cachaça não tem também uma coisa comum, tem essa história também do pingar nas costas dos escravos. Olha, que loucura. É uma história, não se sabe se é isso. É uma história. Tem muitas lendas relacionadas à cachaça. A Miriam Ramos fala, meu avô temperava cachaça com paus de canela, ficava cheirosa, marvada. É delícia com canela. Não, e sabe que tem uma coisa legal que está acontecendo nos dias de hoje? Enfim, aconteceu desde sempre, mas hoje virou uma coisa mais, digamos, gourmet, que é envelhecer as cachaças em madeiras de árvores brasileiras. Claro, tem as cachaças envelhecidas em carvalho, como se fazem com uísque, e depois cachaças envelhecidas em madeiras brasileiras. Mas isso é uma prática antiga. O Guimarães Rosa, já vi uma foto dele tomando uma cachaça envelhecida numa madeira que eu amo, e é uma das cachaças que eu mais gosto, que é a cachaça envelhecida em amburana. Muito, 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 muito bom. E estava lá,
ele fazendo uma infusão de cachaça em Amburana, e hoje em dia é uma prática super comum de fazer cachaça e de envelhecer a cachaça nas madeiras brasileiras. Legal isso, né? Delícia. Olha só, num dos capítulos do livro fala sobre a relação do Mário de Andrade, o escritor Mário de Andrade, com a cachaça. Né? A Joana fala que o Mário de Andrade contribuiu para que a cachaça se tornasse uma bebida nacional. E aí, no livro é reproduzido um texto do Mário de Andrade que se chama Os Eufemismos da Cachaça. Muito legal, gente, muito legal. E aí ele fala assim, ó, eu nem sabia, é um texto de 1950, né? E aí ele fala assim, ó... O texto é de antes, que ele já tinha morrido. A gente publicou o jornal publicou uma segunda vez esse texto e a gente achou o texto nessa segunda republicação do jornal. Tá, e aí eu queria... Oh, meu Deus, agora sumiu aqui. O texto que eu queria, o trecho que eu queria dele, que aí ele fala sobre esses termos que a gente usa em relação à cachaça, né? De falar assim, nossa, o jornalismo é uma cachaça. Esse tipo de coisa que a gente fala. Mas eu quero achar aqui o trechinho dele para ler para vocês. Achei. Eu estou com o livro aberto aqui. Olha só, ele fala assim, ó. Os ditos e provérbios tirados da cachaça são numerosos. Com cana, até o frio é quente. Diz o outro para se justificar e o parceiro concorda na sentença. Quem tem seu vintém, bebe logo. Para mostrar repulsa por alguma coisa, dizem, não vem não, cachaça, que eu bebi leite. Que outro retruca para justificar uma preferência, explicando que é a minha cachaça. Né? Um monte de gente fala, jornalismo é minha cachaça, literatura é minha cachaça, música é minha cachaça. Né? É muito comum falar isso. E aí ele fala no caso dos eufemismos da cachaça, se o número é vasto, em geral, eles seguem certas ordens fáceis de pensamento, que é o que me interessa verificar. E aí ele sai falando sobre os eufemismos para a cachaça, né? Olha só, a cor, por exemplo, que nos deu a branca, a branquinha, a azulzinha, a azuladinha, o roxo forte, a moça branca, a dona branca, a Maria branca, a marvada, né? Tem muitos eufemismos realmente para a cachaça, né? Qual que você acha que era a relação do Mário de Andrade com a cachaça, Joana? Ele gostava de beber, para começo de conversa, né? Também gostava de beber muita cachaça. E o Mário é incrível, né? O Mário é um mundo, um universo, algo a ser explorado, uma cabeça... Inesgotável, né? Inesgotável, E ele estava pensando, nessa época, quando ele vai trabalhar no Rio, no IFAM, ele estava pensando... Ele sempre pensou isso desde o começo do século, anos 20, no modernismo e tal. Ele estava pensando nos símbolos dessa ideia de ser brasileiro, né? Do que nos torna brasileiros. De várias maneiras. Então, ele está no IFAM pensando nas cidades, em Ouro Preto, em outras cidades coloniais e tal, e ele está pensando em qual a bebida que nos faz brasileiro, é a cachaça. E ele está discutindo isso com outros intelectuais. Ele está falando isso com Calazans, ele cita o Calazans no texto, inclusive. Ele está falando isso com o Câmara Cascudo e tal. Então, tem uma discussão sobre qual é a bebida que nos representa, que nos torna brasileiro. Ele vai também ter... Então, a cachaça... E ele vai recolhendo essas sinônimos de cachaça, eufemismos para cachaça, ditados de cachaça, modinhas de cachaça, piadas de cachaça. E isso era uma maneira que os intelectuais da época, que estavam ligados ao folclore, né, que é um pouco essa matéria morta, né, digamos, nas ciências humanas mundial, esse campo do conhecimento que não se frutificou, porque teve muitas vezes ligado aos movimentos totalitários, ao nazismo, ao fascismo. O folclore teve ligado a esses movimentos por essa exaltação do nacionalismo, mas nesse período o folclore ainda era algo muito... ainda estava em disputa, digamos assim, pelos campos progressistas e conservadores, na época que o Mário pensa isso. Então, uma das ideias dos folcloristas, de quem pensava a cultura e tal, era
e até a cultura, e até o que se denominava cultura popular, né? Já vem daí esse estranhamento com o folclore, porque tem a cultura popular e outras culturas, uma cultura acima, erudita, etc. E tal, que seria uma hierarquia de culturas. Então, isso já é uma coisa complexa. Mas se buscava, né, no populares o que seria a cultura, o que seria o cotidiano, modinhas, historietas, piadas, peças de teatro populares, autos e tal. E aí o Mário fez essa compilação num negócio que ele chamava de fichário analítico, tá no IEB, né, como eu falei. E isso é uma tópica de vários intelectuais. O Calazans, que é quem eu estudei, ele faz isso em Sergipe, ele vai até os bairros populares, ele vai no Porto, vai nas casas de prostituição e vai nos bares populares e tal, e vai recolhendo a mesma coisa que o Mário. Títulos, modinhas, piadas, brindes, né? Tem os brindes, tradições ligadas à cachaça e tal. E aí se tem essa ideia de que é a cachaça que representa, digamos, essa alma nacional brasileira. Essa ideia ainda está até hoje, né? Essa ideia do Mário. Agora, em todo o país, não é, quase todos os países têm seu aguardente, né? A Rússia tem a vodka, tem o gin, tem o uísque, né? Tem a grapa, a bagaceira, tem quase todos os países. O rum, né? Então, quase todos os países têm um aguardente. Mas no caso da cachaça, Joana, tem um preconceito ao redor da cachaça. Existe uma estigmatização ao redor da cachaça que atinge, inclusive, o nosso presidente. Nosso presidente, que sempre foi um grande apreciador de boa cachaça e que é chamado pelos bolsonaristas o tempo inteiro de cachaceiro, de pinguço, né? Por quê? Por quê? Explica aí pra gente de onde que vem esse preconceito com a cachaça e com o cachaceiro que atinge o Lula. Existe um preconceito contra as classes populares, e a cachaça era a bebida que as pessoas tomavam. Então, o preconceito é com a cachaça, claro, como um anteparo ao preconceito contra os trabalhadores e trabalhadoras, contra as classes populares. O preconceito é óbvio. E existia, sim, esse preconceito também, por exemplo, contra os trabalhadores na Inglaterra, no caso do gin. Ah, é? Teve também? Teve também, claro. Bebedores de gin eram controlados pela polícia. Até você vê naquele Peaky Blinders, tem esse preconceito contra o gin e os trabalhadores que tomavam gin na Inglaterra. E é uma questão complexa, né, Sinara? Porque, de uma certa maneira, a cachaça também ela traz consigo alguns problemas. O alcoolismo, né? E o alcoolismo gera conflitos familiares e também, ao mesmo tempo que tira o trabalhador de dentro da fábrica, porque ele fica imprestável, porque o alcoolismo, né, toma conta da vida dele. Então, assim, mas nesse primeiro momento, e esse preconceito contra a cachaça é um preconceito contra a classe trabalhadora. É evidente. E o preconceito contra o Lula ser cachaceiro é um preconceito do Lula ter sido operário e trabalhador. Então, esse é o grande preconceito, porque a cachaça é a bebida dos trabalhadores. É isso. E, obviamente, que o preconceito... E é engraçado, porque agora a gente vai fazer um segundo volume do livro. Quer dizer, vai demorar mais uns 3 anos para sair, mas a gente está começando a pensar em fazer as pesquisas. E eu escrever sobre o proibicionismo. E estou fazendo as pesquisas ainda, mas eu achei uma discussão no Congresso Nacional, nos anos 40, no governo Getúlio, com o governo Getúlio tentando passar uma lei de proibição da cachaça. A cachaça como sendo a causadora de todos os males dos trabalhadores brasileiros, deles serem preguiçosos, deles serem... Absurdo. E aí o governo tenta passar essa lei, e olha que coisa louca, a lei não passa. Mas não porque tem uma ideia de salvar os trabalhadores, etc. Não passa porque os donos dos engenhos que faziam, e dos alambiques que faziam,
Cachaça falam, não vou deixar de vender cachaça, onde já se viu? Não. Mas essa lei vem junto com uma série de ações policiais que tentavam controlar essa massa de trabalhadores que vem do pós-abolição. Homens e mulheres negros que, no pós-abolição, não tinham trabalho e que permanecem às margens da sociedade, nas cidades e no Rio de Janeiro e tal, e que é associada a cachaceiros também, né? Essa marginalidade que é associada à vagabundagem também, né? De homens vagabundos, e daí tem a lei da vadiagem, e a polícia está sempre tentando cercear esses homens e mulheres que não têm espaço para trabalhar. E é engraçado que você vê matérias nos jornais, por exemplo, da polícia estourando um alambique num morro carioca. Estourando um alambique, mas assim, não era contra a lei ter um alambique, né? Ou não era contra a lei fazer uma festa com cachaça. E todo o vocabulário de estourar um lugar onde pobres, né? No fundo, pobres, estavam festejando alguma coisa, é a mesma retórica da guerra às drogas de hoje em dia. Estourar uma festa popular, mas aonde está escrito que festa não pode? Onde está na lei? Mas está na lei, porque festa é algo que pode quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode fazer festa, não é mesmo? Uhum. E tem essa ideia, porque se a gente for ver nos Estados Unidos no período, você vai ter leis proibicionistas do álcool em geral, então se proíbe o álcool completamente. Aqui no Brasil, a lei é muito específica para a cachaça, para proibir a cachaça. Por quê? Porque a cachaça é a bebida que todo mundo toma. Cerveja é caro, era caro na época. Vinho era caro, então não eram bebidas acessíveis à população. Não precisa proibir. Nem cerveja, nem cachaça, nem vinho. Vai proibir o quê? A bebida que a população toma, que é o quê? Cachaça. Então, é interessante pensar nesses aspectos, né? Nessas relações, né? Do trabalho, das bebidas alcoólicas, dos governos com a cachaça, é sempre essa tentativa de pegar e, ao mesmo tempo, usar a cachaça como... Deixa eu ler mais uns comentários para você aqui. Maria Angélica Coldbelli fez um comentário tão fofo aqui, gente. Todos os sábados, meu pai pegava um copinho de cachaça para tomarmos um golinho que ele, minha mãe e eu tomávamos. Como era boa essa partilha. Que saudade boa. Ai, que amor. Nova membro aqui, Ana Cris, bem-vinda. Helena CP, de onde veio o nome, processo, produção, não sei, só sei que não posso chegar na casa dos meus amigos na Alemanha sem cachaça e polvilho azedo. Silvia Regina, cachaça e feijão, não podemos viver sem. Maria Angélica de Belli, a marvada pinga que me atrapalha. Valéria Elisa, acho que Sinara tomou uma pinga antes de bater papo alegrinha com Heleninho no elevador. Só pode, é porque eu encontrei o general Heleno no elevador, aí o pessoal tira onda, porque eu não falei nada para ele. Joana, fomos educadas para ser educadas com pessoas mais velhas, não é verdade? Você acha que eu ia dizer desaforo para o general Heleno no elevador? Não consegui. Aonde? Aqui em Brasília, fui levar meu filho no médico e encontrei com o general Heleno. E foi super educado, ele me desejou Feliz Natal, desejei para ele também. Ai, gente, que babado, nem estava sabendo disso. Carlos Rogério Alves, em Paraibuna, toma-se cachaça com cambuci. Muito bom também. Nádia de Souza, eu uso cachaça envelhecida no meu estrogonofe. Há muito não uso conhaque. Fica 10. Olha aí, ó, Joana. Nossa, isso eu não uso. Eu vou usar, hein? Dione Scarpelli, na Bahia é usual as garrafas de cachaça com coisinhas dentro, como canela, cravo, folhas. Tem aquela famosa cravinho lá do Terreiro de Jesus, né? Sidney Lobos, Imburana é forte demais. Já tomei aqui na Bahia, é boa. Fiquei alegrão. Eu não posso tomar cachaça, que eu tenho diabetes, então não é um negócio que eu posso ficar tomando. Então, enquanto eu estava nesses 2 anos fazendo a pesquisa, meu filho falava para mim, mãe, você não tem lugar de fala para falar de cachaça. Eu falei, não é possível. Nem eu gosto. Mas aí eu aprendi. Muito raro. Eu não gosto de destilados, gente. Não sou muito fã de destilados. Olha só, o Cláudio Márcio está perguntando se a Joana
tem redes sociais. Ela tem a Joana Monteleone, tudo junto no Instagram. Não. Deixa eu falar um negócio. O Instagram, não sei o que aconteceu no Instagram, que o Instagram, ele me cortou ontem. Ele falou que eu estava seguindo muita gente e que eu estava bloqueada. E aí eu fui tentar entrar, daí começou um looping de não conseguir achar a senha da senha, então eu estou completamente bloqueada. Então, eu fiz um novo Instagram, que é Monteleone Joana, hoje. Então depois eu vou trocar lá, eu te marquei todos. Aconteceu hoje de manhã esse negócio. Horrível. Rocilei Ponzilacqua, moro perto do assentamento do MST, que produz uma cachaça maravilhosa que o Suplicy mandou para o Papa Francisco, a camponesa. É verdade. O MST produz muitas cachaças. Márcia Costa, o programão está sendo minha cachaça da boa. É isso aí. Olha só, tem aqui, atenção, que essa é uma parte muito importante dessa entrevista, muito importante, tá? No livro O Xangô de Baker Street, o Jô Soares dá a versão dele sobre a origem da caipirinha, o mais famoso drink brasileiro. A caipirinha, gente, é um drink internacional, né? Qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem a caipirinha. A caipirinha é como um Negroni, é muito famosa. Digo para vocês, qualquer lugar do mundo as pessoas sabem, os bartenders sabem fazer uma caipirinha boa, as pessoas conhecem, falam, né? E aí no livro e também no filme Xangô de Baker Street, do Jô Soares, ele conta uma história inventada, óbvio, mas muito engraçada, que o Dr. Watson e o Sherlock Holmes estão no Rio de Janeiro. E aí o doutor e aí dão uma cachaça para o Sherlock, e o Sherlock acha muito forte. E o doutor Watson resolve colocar limão, um pouquinho de gelo e açúcar e inventa a caipirinha. E aí inventa a caipirinha. E aí tem outra versão da história da caipirinha, que, na verdade, a caipirinha teria sido inventada durante a gripe espanhola, tá? Aí, tem essa história aqui, deixa eu contar aqui para vocês. Alguns atribuem a criação da caipirinha a um cidadão chamado Paulo Vieira, proprietário de terras do município paulista de Piracicaba, na região centro-oeste do estado. A mesma de Americana e Santa Bárbara. Ele a teria ministrado pioneiramente como remédio aos camponeses que pegavam a gripe espanhola. Era uma beberagem que misturava cachaça, limão, alho e mel. Ao cair no gosto do público, a receita foi aprimorada. Perdeu o alho e trocou o mel pelo açúcar de cana. Na verdade, o medicamento antigripal se converteu em 2 drinks populares. Um seria a caipirinha, feita de preferência em copo individual, com cachaça, limão e macerado com açúcar de cana, e outro, a batida de limão, à base de cachaça, suco de limão e açúcar, condicionada em garrafa, guardada na geladeira e servida em vários copos. Essas informações estão num artigo muito bom do Dias Lopes, publicado na Veja, em 2018, chamado O Centenário da Caipirinha, que ele dá que a caipirinha tem 100 anos justamente por conta da gripe espanhola. Agora, atenção que a Joana vai dizer qual é a origem da caipirinha. Então, não vou dizer não, vou mais abrir questões do que fechar questões. Vou dizer para você, desde o século XVIII ou antes, se toma pinga com limão para muitas coisas, para curar resfriados, etc. e tal. Destilados eram muito usados para cura de resfriados, inclusive porque dá, como eu disse, calorias a mais, né, para o corpo combater e dá uma energia também, né, que é a energia dessa caloria. Mas sabe quem fala de caipirinha de maneira muito legal no fichário analítico? Mário de Andrade. Mais uma vez chegamos nele, não dá para sair dele. E o Mário vai dizer que a caipirinha é uma bebida, olha só, olha que inteligente que ele é. Como chama mesmo a bebida? Caipirinha. Caipirinha. Qual o significado da palavra caipira? Então, a caipirinha seria uma bebida caipira. Caipira é o quê? Caipira é um homem que vai para o interior, de preferência do estado de São Paulo, né? Se a gente for ver a origem da palavra caipira, é isso, um homem branco que vai desbravar o interior de São Paulo, derrubar a mata para criar fazendas. Então, a caipirinha viria dessa palavra, caipira, caipira do interior de São Paulo. Então, eu acho que tem pistas ali, né? Mas a gente está esquecendo também um ingrediente principal da caipirinha aí, Sinara, que a caipirinha não vai só
limão, gelo, limão, açúcar e cachaça. Vai gelo também, né? Caipirinha sem gelo é outra coisa. Então, o gelo nessa equação da caipirinha é muito importante. Então, a gente tem uma disseminação de uma bebida que é pinga com limão durante a gripe espanhola, é fato. Tanto que acabam os limões da cidade, se descobre que a vitamina C é algo importante para o corpo nesse período. Então, você tem, de fato, esses fatos, mas a ideia. E você tem, engraçado, você tem também matérias nos jornais que mostram a caipirinha como uma alternativa à vacina, né? Meu Deus, ainda bem que o Bolsonaro não descobriu isso. Tome pinga com limão e não tome vacina, uma coisa assim. Dizem lá do Espírito Santo, eu vi uma matéria desse jeito. Então, você tem muitas vertentes e histórias sobre a caipirinha, mas assim, não vamos esquecer que a caipirinha só se populariza com o gelo, e só é caipirinha quando tem gelo, e o gelo só se populariza depois, né? Depois dos anos 20, quando você tem já uma produção de gelo que consegue ser distribuída para as pessoas, e depois da popularização das geladeiras, que aí vai ser anos 40 e 50. E dessa popularização das batidas, né? Das frutas com cachaça, que é muito bom, que é uma combinação excelente. Caju com cachaça é muito bom, limão com cachaça é muito bom, maracujá com cachaça é muito bom, são todas as batidas. Mas dá uma suavizada naquele ardorzão todo, né? Caipirinha caipira. Solange Fonseca fala: cachaça, por ser ligada ao povão, principalmente ao povo negro, tinha de ser detestada pelas elites que se embriagam com as chamadas bebidas nobres e também morrem de cirrose. Igual, né, Solange? A mesma coisa. Mas também tomam cachaça, viu? Tomam cachaça bastante. As cachaças estão muito valorizadas hoje em dia, né? Tem um cara aqui perto em Anápolis, que faz uma cachaça. Ele, na verdade, importou algumas árvores, esqueci, acho que é carvalho, dos Estados Unidos, e aí ele envelhece a cachaça no carvalho. Fica bom. E aí ele tem cachaça de 1 ano, cachaça de 10 anos, cachaça de 20 anos, igual o uísque. E, de fato, uma cachaça muito saborosa que ele faz aqui em Anápolis, orgânica. É bom, é muito bom. Esse envelhecimento. Mas, assim, nos últimos anos, a cachaça tem sofrido um processo de gourmetização, né? Você percebeu? Por um lado, é bom, porque você tem um controle da produção, e daí você tem cachaças melhores, né? Muitas vezes. Por outro lado, tira esse caráter popular da bebida, né? Que é fundamental e explica muita coisa. Germina fala: válvula de escape emocional da classe operária para abarcar a exploração e assédio moral de empregadores nefastos é a cachaça. Olha só. Gilciné Leal fala: norte-americano bebendo uísque fica bêbado, russo fica bêbado com vodka, mexicano com tequila, etc. É isso aí. Márcia Costa: meu pai amava uma branquinha. Salvador Batista: tem cachaça que custa mais de R$1.500 a garrafa aqui na Bahia. Ó, é a gourmetização que a Joana está falando, né? É mesmo. Liane Campos: as cachaças participam de concursos de destilados na Escócia. E ganham, às vezes. É bom. Virgínia Assis: só gostei de cachaça de jabuticaba de Sabará. Nem parece cachaça e é menos doce que licor. Newton Braga: Sinara, tome pinga com limão, não tome cloroquina. Nunca tomei cloroquina, meu filho. Não, cloroquina não. Que é isso? Joana, muito bom, viu, o nosso papo aqui. Olha só, todo mundo que vem aqui no nosso programão traz dicas para vocês, e a Joana trouxe uma dica para vocês, que é um livro da Joan Didion chamado Rastejando até Belém. E aí eu falei para ela que a gente podia juntar essa dica com um documentário muito bom para quem não conhece a Joan Didion, né? Que está no Netflix. Esse documentário aqui, ó, Joan Didion, The Center Will Not Hold, tá? Esse documentário está na Netflix. E aí eu quero que a Joana fale, volta para o livro, Gui, por favor, por que ela está indicando esse livro para vocês? Conta aí. Eu sempre troco
dicas, digamos, de leitura com a minha filha, né? E geralmente eu que dou a dica para ela e tal. E a Helena, que agora já é bem mais velha, né? Tem 22 anos, está terminando a faculdade de jornalismo. A gente estava conversando sobre a Juan Baez em casa, e aí ela falou: ai, mãe, tem um texto muito bom da Joan Didion sobre ela, nesse Rastejando até Belém. E eu gosto da Joan Didion, acho que ela escreve de maneira tão legal, clara, e gosto de ler textos jornalísticos assim, tão que quando escreve assim, sabe, certeiro, Sinara, que escreve super bem. E eu acho que a Joan Didion é um exemplo de jornalista, é mulher, é ativista, é feminista, escreve bem, escreve sobre outras mulheres. Então, esse texto da Juan Baez dentro do Rastejando até Belém é um primor, é muito legal de ler. E o livro inteiro dá a ideia de um clima de uma época, assim, sabe? Os anos 60 e 70, comecinho dos 60, vai até comecinho dos 70. Então, parece que você está lá na Califórnia com a Juan Baez e os hippies invadindo Berkeley junto com ela. E isso é uma das melhores coisas do texto jornalístico. Quando é bom, ele é assim, né? E no documentário também mostra a vida dela, como era interessante também, como ela era uma mulher interessante. Meio delicada, né? Sensível. Sim. E uma grande jornalista no meio de um monte de homens, né, Joana? Que é uma coisa frequente, né, para nós. Era mais antigamente, hoje em dia tem mais mulheres, mas houve uma época que só tinha homem no meio, o cachorro da Joana apareceu ali. Joana, querida, foi um prazer estar aqui com você nesse nosso papo. Coloca de novo o livro da Joana, Gui, por favor. Olha, Cachaça, História e Literatura, organizado pela Joana Monteleone e Maurício Ayer. Está saindo pela editora Alameda, que tem, aliás, ótimos livros, tá? Recomendo a vocês. E quero agradecer a Joana aqui pela entrevista. Obrigada, Joana. Adorei, Sinara. Nossa, só convidar que eu venho falar com você, que eu tenho saudades de você sempre. Tá bom, eu também. Foi um prazer, querido. Vamos lançar o livro aí em Brasília, hein? Você vai lançar aqui? A gente está organizando para lançar aí no primeiro semestre. Avisa que eu divulgo aqui no nosso programa, tá bom? Pode deixar, nós vamos fazer uma noite de cachaça aí. Oba! Obrigada, Joana. Grande beijo. Um beijo, gente. Um beijo, Sinara. Tchau. Tchau.